Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao 41º Encontro de Direito Digital, o Digital Rights. Meu nome é Ailton Boneto, eu estou como presidente do Digital Rights pela gestão 2021-2022 e sinto muito honrado em poder compartilhar essa noite com vocês, expositores, com vocês, convidados, e com você no YouTube, que está assistindo a gente aí no futuro, logo na nossa apresentação. O tema de hoje é a respeito do livro Supremo 4.0, Constituição em Pauta, Constituição e Tecnologia em Pauta, deixa eu corrigir. E a gente vai conversar hoje com a Chiara, com o Caio, com o Fernando, sobre o livro, sobre o processo de formação e sobre alguns pontos específicos abordados no conteúdo programático da obra. O Caio César de Oliveira é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, profissional de privacidade, certificado pela International Association of Privacy Professionals, coordenador da Comissão de Novos Advogados da IASP, fellow e pesquisador visitante no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, foi monitor do curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Novos Negócios da FGV e do curso de extensão em Direito Digital aplicado, FGV Law. Advogado com atuação especializada em Direito Digital, o Instagram dele é @OliveiraCaioCésar. A Chiara Spalacchini de Tefé é coordenadora na pós-graduação em Direito Digital no ITS Rio, professora de Direito Civil e Tecnologia do IMEC, doutoranda em Direito Civil da UERJ, advogada e consultora em proteção de dados. O Instagram dela é Chiara de Tefé. E o Fernando Maluf é professor de Direito no Mackenzie e IBMEC São Paulo, doutorando em Direito Constitucional pela USP, mestre em Direito Internacional pela PUC São Paulo e coordenador de obras coletivas, autor de artigos jurídicos e capítulo de livros. O Fernando também é advogado. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela participação e para mim é uma honra, como presidente do Digital Rights e como fã e admirador do trabalho de cada um, poder estar aqui hoje à noite aprendendo mais um pouquinho com vocês. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Obrigado, Hélio. Vou passar a palavra então aqui para a Chiara. Você ficou aí no silêncio, achei que já era para alguém pegar a bola. Vai lá, Chiara. Obrigada, Caio. Foi um grande prazer fazer parte do livro Supremo 4.0. É um livro muito importante, muito especial, porque reflete a jurisprudência da Corte nos últimos anos. E o Caio, Eduardo, Bruno, Fernando, Giovanni, Orlando fizeram um trabalho muito importante na coordenação da obra, assim como o ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, e realmente é muito importante nesse momento conversarmos sobre os temas aqui expostos, sobre questões relacionadas com liberdade de expressão, fake news, direito ao esquecimento. Tenho certeza que essa noite vai ser muito importante para todos nós. Obrigado, Chiara. Fernando? Eu ia perguntar se o Caio queria falar primeiro, mas sem problema nenhum. Hélio, primeiro eu queria agradecer pelo convite, agradecer a você aí e a todo o time da Digital Rights, tá? É uma honra, um prazer enorme estar aqui, poder divulgar a nossa obra que saiu do papel. E numa noite tão especial ao lado de duas pessoas que são referências, sem dúvida nenhuma, no assunto. O Caio me suporta desde a faculdade, então vou me declarar suspeito para falar dele aqui, mas piadas à parte, o Caio, desde a faculdade, já tinha apetite pelo direito digital, pela inovação. Acho que quando muitas poucas pessoas ainda falavam disso, ele já era, embora jovem, uma mente brilhante, ele se aventurando no assunto. E a Chiara, desde que eu comecei a me interessar pelo assunto, ainda que pelo viés constitucional da coisa, a questão regulatória e tudo mais, virou uma referência muito fácil, porque para qualquer lado que você olha, qualquer livro que sai, você vê que ela está produzindo, está participando. E ITS Rio acho que dispensa maiores comentários também. Então, eu pretendo contribuir humildemente aqui e muito mais aprender do que falar, tá? Obrigado do fundo do coração. Bom, queria agradecer também, Hélio e toda a diretoria do Digital Rights pelo convite. Para a gente é um prazer enorme falar aqui dessa obra. E, bom, já que o Maluf comentou um pouquinho, né, sobre esse histórico, eu vou falar também rapidamente, mas a gente começou, né, desde a época de faculdade
E se eu tinha um apetite para essa área do direito digital, acho que, Maluf, você tinha um apetite para tornar real vários projetos que a gente tinha. Então, desde a parte de coordenar formaturas, enfim, coordenar eventos e organizar as coisas, você estava lá colocando a mão na massa para tornar real, né, vários projetos. E com esse livro não é diferente, né? O Fernando e o Giovanni tiveram essa ideia, acho que o Fernando pode comentar depois, mas foi uma ideia brilhante, eu acho, né? Como a Chiara comentou também, esse livro é super importante, então acho que o debate hoje vai ser fenomenal, e é um prazer estar aqui com o Fernando e com a Chiara também, né? Eu compartilho exatamente as palavras do Maluf, acho que as obras que são referências sempre contam com a presença da Chiara, ou ela está organizando, ou ela escreveu algum artigo, e também sempre referência nos cursos, nas aulas. Então, para a gente é um grande prazer estar aqui com todos vocês. E quem estiver assistindo e quiser fazer perguntas, pode realmente usar o chat, porque a ideia não é ser uma aula, né? A ideia é contar com a interação de todos vocês, é fazer um diálogo, é esclarecer eventuais dúvidas, perguntas, enfim, podem se sentir totalmente à vontade para participar. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Aliás, o Caio também é diretor do Digital Rights, faz parte da diretoria, faz, acho que umas 2 gestões, né, Caio? 2 gestões, sempre incentivando o nosso trabalho. Obrigado, viu, Caio? Bom, já aproveitando o gancho, então, eu queria conversar com o Maluf. Maluf, conta para a gente um pouquinho, por gentileza, como que foi o processo de criação da obra? Como que foi a idealização? Como que vocês tiveram essa centelha de produzir a obra sobre decisões do Supremo Tribunal Federal vinculados ao direito digital? Vamos lá. Obrigado aí de novo. Não é a primeira obra que eu me aventuro nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu acredito e fielmente que a nossa corte ela desempenha um papel fundamental em várias situações. Uma delas diz respeito justamente ao descompasso legislativo e realidade. Eu gosto muito de uma frase do ministro Fux, que é: o direito vive para o homem e não o homem para o direito. Eu acho que nenhuma frase veste melhor o que a gente vive hoje em termos de novas tecnologias do que isso. O nosso Supremo Tribunal Federal tem exercido um papel fundamental em matéria de direito e inovação, e a ideia dessa obra foi materializar um pouco isso. E ir além. Por que ir além? Porque a gente costuma ver nas universidades o direito à inovação sendo tratado ora como um ramo do direito civil, ora como um ramo no direito empresarial. Gente, eu preciso dar um passo atrás. Tudo começa na Constituição. E que sorte a nossa que nós temos uma belíssima Constituição. Antes de falar de Constituição, vamos pensar no cenário macro. Instituições são um critério decisivo para o sucesso ou insucesso econômico de um país. Eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Retrospectiva histórica leva a essa conclusão, gente. Quem já leu aí Why Nations Fail ou Por que as Nações Fracassam, facilmente chegam à mesma conclusão. Aquelas instituições que eram inclusivas, marcadas por liberdade de mercado e constante avanço tecnológico, progrediram economicamente, se fortaleceram no tempo. As extrativistas, que concentravam recursos e poder na mão de poucos, não tiveram quase nenhum progresso, isso quando não fracassaram por completo. Ou seja, o que a gente vê? A presença de um ambiente favorável à inovação é o verdadeiro propulsor do sucesso econômico de uma instituição, de uma nação. Ou seja, nós precisamos necessariamente de uma promoção via legislação, via políticas públicas, incentivos, recursos ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. E aí sim eu aproveito o gancho para a gente voltar para a nossa Constituição. 1988, gente, já estava lá. Capítulo próprio chamado Ciência e Tecnologia. E previa no artigo 218 caput: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação tecnológica. Eu até brinquei aqui que quando eu e o Caio fazíamos faculdade ainda não era pauta direito digital, mas a verdade é que desde 1988 já tinha alguém preocupado com isso. Alguém foi visionário, colocou lá a ciência e a tecnologia, e não só no capítulo 218. Se a gente olhar a nossa Constituição, vai achar outras passagens esparsas, outras passagens pinceladas em que há menção. Agora, no ano de 2015, a gente dá um passo a maior. A gente tem a emenda constitucional 85 e a gente agrega, ao lado da ciência e tecnologia, a inovação.
está consolidado no nosso arcabouço constitucional. Agora, sim, o artigo 218 está completo. Não tem mais dúvida que o nosso Estado precisa promover isso. E a verdade é que, ora por questão de não querer perder o poder regulatório, ora por questão de querer privilegiar alguns agentes econômicos, ora por questão de desinteresse legislativo para não perder bancada de voto, a verdade é que aqueles que deveriam cuidar disso deixam de fazê-lo. Ou até mesmo porque o nosso processo legislativo ele é engessado. E justamente por isso o direito precisa caminhar mais rápido, às vezes, do que a realidade. Veja o nosso projeto de emenda constitucional 17 de 2019, que trata lá da proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e fixar a competência privativa da União para legislar essa matéria de tratamento de dados pessoais, proteção de dados pessoais. A gente está falando de um projeto de 2019. Agora, 2022, eu não lembro agora, e aí peço até a ajuda do Caio da Chiara, do próprio Hélio Stiver. Eu não sei se já virou lei, já virou a emenda, já foi sancionada essa emenda constitucional, ou se ela está em vias de ser sancionada. Mas fato é, a gente está falando de pelo menos 3 anos entre uma expectativa e uma realidade positivada, quando, sejamos sinceros, questão de proteção e tratamento de dados pessoais já vem sendo objeto de pauta no Supremo há muito mais tempo. Então, é justamente por isso que a gente parou e falou, bom, espera lá, é preciso dar um enfoque constitucional para a coisa. E mais, é preciso entender como o Tribunal Constitucional, o guardião da Constituição, se preocupa, de fato, em interpretar aquilo que seria o nosso arcabouço jurídico constitucional, aquilo que eu posso chamar de tutela constitucional do direito à inovação. É óbvio, eu poderia falar aqui que isso tem que caminhar em conjunto com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 9, que trata de inovação, poderia falar aqui do Acordo de Livre Comércio da União Europeia e Mercosul, enfim, gente, exemplos não faltam. O fato é, o nosso país precisa de um ambiente favorável à inovação que corresponda às expectativas, que não sejam promessas vazias. Senão, a Constituição da República vai virar o que Lascelles já chamava de um pedaço de papel, uma folha de papel vazia. Não funciona. A gente precisa de um ecossistema jurídico maduro para tratar disso, e o Supremo tem exercido um papel essencial. A nossa ideia foi justamente o quê? Entender como o Supremo tem exercido esse papel essencial, o quanto a gente já caminhou até aqui e como o Brasil vai caminhar daqui para frente e em que velocidade. Contei aí, graças a Deus, com pessoas muito mais capacitadas que eu, como o Caio, o Giovanni, que me acompanham desde a faculdade e certamente tem muito mais conteúdo em direito digital. Contamos aí com grandes nomes, quem é o nome da Chiara, alguns ministros do STJ e do Supremo, e contamos principalmente com a coordenação do ministro Aires Brito, que, para mim, acredito para a grande maioria, sempre foi um ministro disruptivo à sua época. E não podia ser um nome melhor para nos acompanhar nessa jornada. Acho que resume bem aí o que eu queria trazer para vocês da inspiração, do porquê a gente tomou esse passo e do como a gente conseguiu concretizar essa ideia. Obrigado. Caramba, que introdução. Show de bola. Muito obrigado, viu, Fernando? E, então, já aproveitando aqui o gancho para o Caio, né? Caio, como que foi o processo de escolha dos participantes, né? Como que foi conversar com o Aires Brito, com o Augusto Aras, pessoas, né, de grande destaque hoje no judiciário? Como que foi conversar com o Fux mesmo, o Gilmar Mendes? Conta para a gente um pouquinho, por favor. Obrigado pela pergunta, Hélio. Acho que o Fernando pode me ajudar a responder também essa. Mas, Fernando, só reagindo um pouco pelo que você falou, eu vi a Chiara também fazendo uma anotação, acho que ela vai querer fazer alguma reação. É muito interessante a gente pegar esse viés constitucional e também ver como que o STF está interpretando, né, questões de tecnologia. E você tocou num ponto que eu sempre penso também, né, que muitas vezes o direito ele vem a reboque das novas tecnologias. Então, primeiro vem a inovação, essa inovação desafia a dogmática jurídica e depois a gente pensa em alguma forma de como regular, como interpretar, como que vai lidar com isso. Então, os temas que foram elencados no livro é sensacional, porque a gente fala de inteligência artificial. E aí, por exemplo, eu vejo aqui o Lucas Maldonado, que estuda no mestrado dele na FGV justamente como que a gente vai regulamentar a inteligência artificial. Enfim, e vários outros temas que ainda estão na ordem do dia, mas que é importante a gente ver como que o STF já lidou com isso, né? A Chiara escreveu sobre fake news, e hoje um dos temas que está na ordem do dia é justamente o PL das fake news, né, Chiara? É
o assunto mais comentado do momento. Eu escrevi sobre direito ao esquecimento, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, e que também o STF teve uma decisão super importante que disse que o direito ao esquecimento não é reconhecido pela Constituição Federal. Mas voltando à sua pergunta, Hélio, como a gente escolheu os nomes? Basicamente, né, do meu lado, o que a gente fez foi exatamente olhar para as pessoas que estão envolvidas no debate, né, pessoas que são referência na área, como o Fernando comentou, e pessoas que estão conectadas com esses temas. Então, por exemplo, o Giovanni trabalha muito com a parte de mobilidade, então ele já atuou em vários casos, tem uma experiência relevantíssima, então ele pôde escrever sobre isso. Pessoas que atuaram em alguns casos e tinham uma visão excepcional sobre esses casos puderam participar e contribuir. Mas aí, Maluf, fica à vontade para somar nessa parte também, que eu sei que você acompanhou de perto do processo também. Claro, Caio. Hélio, eu acho que eu arrisco dizer que nós não escolhemos os nomes. Os nomes já estavam lá antes do livro nascer. Tem pessoas que a gente sabe que não poderiam faltar quando a gente está tentando tratar do diálogo entre a Constituição e as novas tecnologias. E aí acho que a gente conseguiu formar um time na coordenação ou na subcoordenação aí que conseguiu trazer os melhores nomes de cada lado. Então o Caio, navega de braçada nesse meio digital e sabia cada um dos nomes que não poderiam faltar sobre essa perspectiva. Eu estou tendo minha formação agora em Direito Constitucional, embora esteja caminhando dentro da inovação também na minha tese do doutorado, mas eu consegui trazer outros nomes que eu acho que agregavam sob essa perspectiva constitucional. E a gente conseguiu, como o Caio bem colocou, dar um tratamento adequado para o antes, ou seja, para aquilo que a gente já viveu no passado, o Supremo já debruçou, já decidiu, para o hoje, então, matéria de fake news que está em pauta, dia sim, dia não, a gente pega, liga a TV na Globo News, abre a manchete da UOL, enfim, não quero fazer propaganda dos meios de comunicação, mas fato não importa para onde se olha, fake news, no grupo de WhatsApp da família tem alguém pegando e discutindo esse tema. E para o futuro, então, é o tema da inteligência artificial, que ainda vai ser objeto de debate, gostemos ou não, é o tema que eu tratei do co-living, por exemplo, que ainda não chegou no Supremo, mas já está judicializado aqui em São Paulo, enfim. E a gente procurou trazer os nomes que, de uma forma teórica ou prática, conseguiam colocar nas páginas de papel essa construção, ou seja, o caminho que nós estamos seguindo em termos de Constituição e novas tecnologias, em termos de o papel essencial que o Supremo vem exercendo para a consolidação disso tudo. Acho que é mais ou menos por aí. Então, não tivemos que selecionar nomes. Na verdade, a gente teve a honra de ter nomes que já estavam selecionados naturalmente, que toparam entrar nesse desafio junto com a gente. E aí, só para dar 2 exemplos que eu abri aqui o índice e achei interessante, né? Tem o capítulo 7, que é sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse é um tema que está na pauta do STF e que quem escreveu foi o Ronaldo Lemos. E se a gente pega os nomes, né, na história da internet do Brasil, o Ronaldo Lemos está ali, com o nome gravado como um expoente de tudo que a gente tem. Ele participou da redação do Marco Civil da Internet, né? Então, acho que uma das melhores pessoas para falar do porquê que esse artigo é constitucional. Outro nome, Carlos Afonso Pereira de Souza, Priscila, que falaram aqui sobre a responsabilidade civil dos provedores. Há um contexto da responsabilidade civil antes e depois do Marco Civil. Existem decisões que são abordadas tanto da STF antes e depois do Marco Civil, e esse também é um tema que está na pauta do STF para ser julgado. Então, eu concordo plenamente com o Fernando. Acho que são pessoas ali que são as pessoas certas para os temas que elas foram escolhidas. Assim, acho que resume bem assim, o nosso sentimento, né? Mas acho que, antes da gente seguir, Chiara, se você tiver também alguma reação para o que o Maluf falou no começo, fica à vontade. Obrigada, Caio. Tem um ponto muito importante que vocês trouxeram, que é a relação das questões tecnológicas e as áreas do direito. Porque o direito digital, como nós chamamos, não é uma área estanque. São questões tecnológicas que se apresentam ao direito e têm impacto em âmbito civil, em âmbito penal, em âmbito tributário. E algo que falta muito às faculdades é essa percepção.
Por exemplo, na cadeira de Direito Civil, tratando direitos da personalidade, há uma série de questões que já envolvem temas da tecnologia, temas que alocamos em direito digital. Dentro do direito penal, já há uma série de assuntos que também envolvem delitos no ambiente virtual, questões na internet. Então, essa integração tem que acontecer de forma muito rápida. Não é colocar uma eletiva de direito digital, porque não é uma questão apartada, é inserir dentro das ementas, dentro dos programas, essas novas questões tecnológicas, que, inclusive, já vêm se apresentando aos tribunais superiores há mais de 10 anos. Por exemplo, teve um tema que o Caio trouxe, responsabilidade civil de provedores de aplicações. Esse tema já tem impacto nos tribunais muito antes do Marco Civil. Quando não tínhamos uma norma específica, o STJ criou uma norma. Os julgados da Nancy Andrighi acabaram trazendo uma regra criada pelo STJ a partir de uma muito boa composição de interesses para trabalhar a questão. O Marco Civil, regulou o tema, só que esse conflito já estava no judiciário há muito tempo. E o Marco Civil vem sendo muito bem aplicado pelo STJ, porém, se encontra questionado no próprio STF. Salvo engano, esse caso vai ser julgado, inclusive, nesse ano. A constitucionalidade do artigo 19 vai ser trabalhada no STF esse ano. E, pelo que me parece, pela posição da Corte de sempre proteger a liberdade de expressão, pelos entendimentos já consolidados no STJ, me parece que o STF vai entender pela constitucionalidade do artigo. Poxa, muito obrigado pela introdução, por apresentarem, as razões a respeito da formação do livro. Poxa, quando a Lemos fala de mundo virtual, desde que a gente usava internet de escada, precisava acessar depois da meia-noite. Caraca, a Priscila Laterce, o TAF, compõe o Conselho Jedi de Direito Digital aí no Brasil. Então, poxa, só a gente de nome. Eu olhei, caraca, o peso do livro aqui está imenso. Então, poxa, que honra poder contar com vocês aqui na nossa noite. Chiara, aproveitando o gancho, por gentileza, tem o capítulo 9, Fake News e Mercado de Desinformação. Aliás, quem tiver com o livro na mão já corre e dá uma olhadinha, checar. Mas, então, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre o assunto. Você pode expor, por favor? Perfeito, Hélio. Eu tive a alegria de ser convidada para fazer parte da obra pelo Caio, representando os diversos coordenadores que muito bem desenharam e desenvolveram esse livro. E o Caio falou, Chiara, você tem interesse em trabalhar com fake news? E é um tema que, de fato, me instiga muito, é um tema que tem aspectos políticos muito delicados, é um tema que, nas próximas eleições, vai ser novamente rediscutido, discutido. O TSE, hoje, firmou alguns acordos com algumas mídias sociais, entendendo que, hoje, elas são muito poderosas na divulgação de conteúdo, são plataformas para expressão e muitas vezes são usadas indevidamente por terceiros para divulgação de fake news. Então, é um tema que, de fato, chama a nossa atenção. Tem aspectos políticos, tem aspectos comerciais, tem aspectos relacionados também com reputação de algumas instituições, e para escrever esse artigo, eu convidei o mestrando Bernardo Diniz para escrever comigo, e trabalhamos fake news e o mercado de desinformação. A nossa ideia nesse texto foi, no primeiro momento, tentar compreender o que são as chamadas fake news, o que são as chamadas notícias falsas, e nesse momento de compreensão percebemos que isso não é algo novo. Fake news não é algo novo. A divulgação de fatos inverídicos, fora de contexto, inadequados, mal embasados, não é algo novo. Isso acontece há muito tempo, de forma oral, de forma escrita, pelo rádio, pela televisão. Porém, no momento que o uso da internet
foi potencializado, no momento que há um amplo acesso a mídias sociais, infelizmente, esse canal acabou sendo usado indevidamente por alguns para a disseminação em massa de conteúdos falsos, inverídicos, fora de contexto. E no momento que esse canal foi potencializado, muito dinheiro foi injetado na divulgação desses conteúdos. Então, quando a gente verifica algumas notícias falsas, são notícias, em verdade, muito bem elaboradas. São notícias que visam mascarar fatos reais, que visam trazer uma visão distorcida de fatos reais, para acelerar polarizações, para criar cenários de maior conflito. Hoje, há verdadeiras indústrias que criam e disseminam notícias falsas. Há muito dinheiro envolvido nesse mercado de desinformação. Hoje, isso vai muito além de uma fofoca. Há pessoas especializadas em desenvolver conteúdos que, a priori, têm um aspecto jornalístico, mas que, em verdade, são conteúdos que estão disseminando inverdades, questões fora de contexto, questões criadas. E esse é um ponto que chama muito a nossa atenção. Não é algo novo, mas é importante observar a questão das notícias falsas com as novas tecnologias, entendendo responsabilidades, necessidades e como prevenir esse cenário. Eu fiz uma leve apresentação para a gente conversar sobre o tema. Vocês conseguem ver? Perfeito. Eu gosto sempre de pensar fake news a partir dessas 4 perguntas. O que pode ser compreendido como fake news? Quem dissemina fake news? O que motiva a criação e a divulgação desse conteúdo? E como garantir a liberdade de expressão e impedir a divulgação de notícias falsas? São 4 desafios que tentamos trabalhar ao longo desse artigo, entendendo esse cenário tecnológico, buscando a jurisprudência do STF, que é muito importante no tema. O STF, tradicionalmente, protege as liberdades comunicativas. Nós temos muita segurança quando analisamos demandas sobre o tema, porque o STF, como regra, protege amplamente, inclusive, por vezes, colocando em posição preferencial as liberdades comunicativas. Esse é um ponto muito marcado na corte, porque muitos ministros tendem a atribuir uma posição preferencial à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Por exemplo, o ministro Barroso. Há uma série de julgados muito importantes nesse sentido. Então, quando a gente pensa na jurisprudência nacional do nosso maior tribunal, que é o STF, com muita segurança verificamos a proteção às liberdades comunicativas, que são fundamentais. Não há democracia, não há uma sociedade com participação igualitária se não houver amplamente a proteção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade artística. Esse é um ponto muito importante. E justamente nesse cenário, a gente tem que pensar como trabalhar essa balança de interesses. Como é que eu garanto a liberdade de expressão, como é que eu garanto as liberdades comunicativas, porém, emprego medidas para impedir a divulgação de notícias falsas. Como é que eu trabalho esse cenário? Quais sujeitos eu devo envolver nesse cenário para impedir a divulgação em massa de notícias falsas? Qual é a responsabilidade das mídias sociais nesse sentido? Qual é a responsabilidade do Estado, da sociedade civil? Como é que podemos, dentro desse contexto, inclusive político, pensar responsabilidades, necessidades e formas de combate às notícias falsas? Quem dissemina, como regra, fake news? Quais são os principais atores envolvidos? Obviamente, como eu já falei, há um grande mercado hoje que visa disseminar algumas notícias falsas, mas além dessas pessoas especializadas, além desse grande mercado, por vezes há também pessoas que simplesmente
caíram na notícia falsa, acreditaram que era algo verídico, não buscaram fonte e simplesmente compartilharam aquele material. Então, é interessante notar que há uma variedade de sujeitos que disseminam fake news. Vai desde uma pessoa que simplesmente caiu na notícia falsa, nossa tia, um parente nosso, porque, afinal, quem nunca teve um familiar que mandou para a gente uma notícia falsa, né? Quem nunca esteve num grupo, por exemplo, do WhatsApp e recebeu um conteúdo absolutamente falso, mas quem divulgou achava que era verdade, né? Vai desde essa primeira pessoa até correntes especializadas em criar e disseminar notícias falsas. Então, nessa cadeia, nós temos os mais variados sujeitos, pessoas que simplesmente acreditaram no conteúdo, pessoas que criam e disseminam esse conteúdo com dolo, sabendo, obviamente, que é falso e visando que outras pessoas acreditem nesse conteúdo falso. Há uma série de sujeitos, há uma série de intenções aqui envolvidas. Por isso que é tão importante observar a complexidade desse cenário que envolve a divulgação de notícias falsas. E o que motiva a criação e a divulgação desse conteúdo? O que principalmente motiva? Várias pesquisas já mostraram que notícias falsas valem a pena em termos econômicos. Ou seja, quando uma notícia falsa é disseminada de forma ampla, ela recebe muitos cliques. E quando recebe muitos cliques, se torna um conteúdo atrativo. Isso vai direcionar uma remuneração àquele que publicou o material. Então, há, inclusive, questões econômicas envolvidas na disseminação de notícias falsas, porque, geralmente, essas notícias são desenvolvidas para chamar a nossa atenção. Geralmente, elas são sensacionalistas, elas misturam realidade e fatos falsos. Elas querem chamar a nossa atenção. Elas têm palavras que nos fazem clicar. E quanto mais clique esse material recebe, mais remuneração essa plataforma vai receber. Tem alguns produtos que, inclusive, querem a sua publicidade atrelada em sites com alta entrada de usuários. Há produtos que nem se preocupam com o conteúdo que está sendo divulgado naquele site. Eles só querem ser divulgados em sites em que haja uma boa base de usuários. Então, tem uma questão econômica envolvida, há questões, obviamente, políticas envolvidas. A gente vive um ambiente de grande polarização, de acirramento de desejos, de emoções, e a questão política aqui é muito forte, né? Sem dúvidas, temos, nas últimas eleições, dois lados, se assim eu posso dizer. E não só nas eleições presidenciais, também em algumas eleições estaduais, municipais. Há uma polarização muito marcada. E se verificou também que a divulgação de alguns conteúdos falsos em momentos estratégicos alteravam o resultado das eleições. Quando se verificou a potência da divulgação de conteúdos falsos em momentos estratégicos, vários partidos, vários políticos mundialmente começaram a investir de forma maciça nesse conteúdo, na divulgação desse conteúdo. Não é algo que ficou apenas em um partido, em uma base política. A divulgação de conteúdos falsos vem acontecendo em vários países e pelos mais diversos partidos e políticos. Isso fica muito claro, né? Há o uso de robôs, inclusive, para potencializar a divulgação de conteúdos falsos. Há perfis falsos sendo criados também para disseminar esse conteúdo. Então, é um cenário muito complexo, é um cenário muito difícil. Por isso que é tão importante chamar os mais variados atores para pensar em estratégias de combate às notícias falsas. É muito interessante pensarmos aqui numa regulação que envolva os mais variados sujeitos e uma regulação que não seja apenas jurídica, mas uma regulação que perpasse os mais variados setores da sociedade,
questões tecnológicas, sociedade civil, questões jurídicas, questões técnicas, questões de arquitetura. É muito importante entendermos como uma regulação múltipla e que chame os mais variados sujeitos é importante nesse cenário. E um ponto que eu sempre bato, desde o primeiro momento que eu comecei a escrever sobre fake news é: o primeiro remédio, a primeira ação tem que ser questões educacionais. O primeiro ponto tem que ser o viés da educação, uma educação informacional, uma educação digital bem desenvolvida. A educação é fundamental. Não há democracia, não há uma sociedade bem informada se as pessoas não têm acesso a uma informação de qualidade. Informação verídica e de qualidade é fundamental para a nossa democracia, para a proteção dos direitos fundamentais. Por isso que é tão importante uma educação informacional. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas entendam que há disseminação de notícias falsas, mas que elas também saibam como checar notícias, verificar fontes. É muito importante que as pessoas comecem a duvidar de alguns conteúdos que chegam até elas. É muito importante que as pessoas chequem fontes, e fontes mais diversas possíveis, né? Porque quando você escuta só um lado do debate, esse debate não está completo. É muito importante que você use bases científicas, bases objetivas, bases com fontes confiáveis e que também escute os dois lados, que você saia da sua bolha e escute o outro. Escutar o outro é fundamental. Buscar mais fontes também é fundamental. E como eu vou escolher as fontes? Fontes confiáveis, com pesquisas acadêmicas e científicas por trás, com grandes autores, com grandes pesquisadores desenvolvendo pesquisas. Essa referência é muito importante para a população. É muito relevante que as pessoas parem de meramente recompartilhar conteúdos que receberam em mídias sociais. É muito importante que as pessoas comecem a fazer um raciocínio reflexivo sobre tudo aquilo que elas estão recebendo, seja no meio que for. É muito importante um exercício crítico em tudo que chega até nós. É muito importante buscar o outro lado, buscar mais informações, mais acesso à informação. Como o Supremo já deixou claro várias vezes, né, é muito importante ampliarmos a informação. É muito importante protegermos a liberdade de expressão. É muito importante que, sem dúvidas, as pessoas se atentem à necessidade de buscarem mais fontes, fontes confiáveis, fontes seguras e fontes que saiam da sua bolha, para que assim elas possam efetivamente pensar de forma crítica e ter um juízo de valor sobre as questões que são apresentadas, mas um juízo de valor informado e não baseado em questões criadas, em questões sem contexto ou sem uma base científica por trás. Bem, acho que já falei bastante, já me alonguei bastante, mas essas foram algumas reflexões que nos motivaram a escrever o artigo. Foi uma experiência muito bacana escrever com o Bernardo Diniz. Trabalhamos vários julgados do Supremo sobre a questão, inclusive o Supremo vem trabalhando alguns pontos que envolvem fake news, assim como o TSE vem trabalhando ativamente em questões que envolvem fake news, e esse vai ser um desafio constante daqui para frente, que certamente vai precisar de muito trabalho doutrinário e de muito trabalho dos nossos bravos advogados nas questões que forem apresentadas no judiciário. É isso. Muito obrigado, Tiara. Obrigado pela aula. Obrigado pela exposição das razões do artigo. E já linkando, Tiara, como que o tema da fake news, essa regulação, está vinculado ao Marco Civil da Internet e às próprias propostas de moderação de conteúdo na rede? O Hélio, antes da Chiara responder, eu posso só ter uma reação rápida? Claro. Eu não sei se o Fernando vai querer falar também,
Mas, Chiara, acho que você tocou em vários pontos que eu acho que é interessante a gente estressar um pouco mais antes de seguir, que é o seguinte, né? Você comentou de duvidar. É muito difícil você duvidar de uma notícia que, exatamente como você comentou, ela é arquitetada para fazer com que você goste dela. Então, ela é milimetricamente desenhada com palavras, termos que chamam a atenção de uma forma que é aquilo que a sua bolha está dizendo, né? Que é aquilo que você quer consumir. Então, é muito difícil você duvidar disso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para duvidar disso, acho que uma pergunta que eu sempre falo, né, para todo mundo fazer é: quem ganha com essa notícia? Quem não quem ganha em termos de clique, né, mas quem é beneficiado com o que está no pano de fundo dessa notícia? Então, esse é o primeiro raciocínio crítico que eu acho interessante a gente fazer. A quem essa notícia serve? Segundo ponto, né, você comentou de fontes confiáveis, né? Hoje a gente tem algumas agências de checagem de fato, como a agência Loop e várias outras que é interessante a gente acompanhar também, mas é muito difícil porque se a gente pega, né, essa evolução da mídia, antes a gente tinha poucos formadores de opinião, né? As pessoas tinham costume, né, na época lá na época lá que a gente estava na escola, na faculdade, na escola, a gente sentava na frente da TV e assistia um jornal e aquele era o formador de opinião. Hoje em dia, qualquer um com um celular na mão é um formador de opinião. Então, é muito difícil a gente ter, como está tudo muito pulverizado, é muito difícil a gente ter em quem confiar, né? Quem que é um formador de opinião que eu vou confiar? Então, sempre duvidar é muito importante. Esse raciocínio crítico de escutar também, hoje em dia, Hélio, você também deve ver muito, né, no dia a dia, né, no trabalho, que é o seguinte: muitas vezes a gente escuta já pensando na resposta, então você não tem uma escuta ativa, você realmente você não está entendendo aquilo de uma forma cognitiva, né? E aí, o que vários pesquisadores falam, né, de como combater fake news, realmente a gente combate a desinformação com mais informação, a gente combate a desinformação com informação boa, de qualidade, com educação, e com uma estratégia que eu acho que é muito interessante, que é essa, né? Follow the money. Então, você seguir o dinheiro, seguir a quem está interessando essa notícia, e aí você consegue combater de uma maneira que talvez seja efetiva, né? Mas essa era a minha única reação. Eu vou agregar aqui, rapidinho, prometo ser breve, e aí eu vou até devolver com uma pergunta, acho, para a Chiara. Não espero que tenha resposta, tá? Porque acho que ainda não existe uma resposta para isso. Primeiro, eu queria elogiar especialmente a parte que você tratou da questão cultural e de educação, tá? Para mim, acho que essa é a base de tudo. A gente pode discutir aqui algumas medidas paliativas que vão desde a repressão do Supremo. A gente teria o debate da Raquel Dodge e do Gilmar Ciel, não é tribunal de exceção, vamos pular isso, tá? A questão das próprias plataformas que a gente tem hoje para fazer o check e ver se é uma verdade ou se não é uma verdade, mas para mim a gente tem que começar na base. Eu gosto muito de uma apresentação do Barroso junto com Michael Sandel, lá em Harvard, que ele trata do problema do jeitinho brasileiro e como a corrupção e o jeitinho brasileiro vem da raiz, desde as capitanias hereditárias, onde prevalecia aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E eu acho que aqui tem muito disso, eu acho que é cultural e a gente tem que começar a trabalhar já as novas gerações a se preocuparem em serem devidamente informadas, a questionarem, a contestar aquilo que é colocado como uma verdade absoluta para eles. Porque, como vocês bem colocaram da bolha, é muito cômodo, prático e interessante eu pegar aquela informação e aceitar ela como uma verdade absoluta, porque aquilo me é favorável àquilo que eu quero para o país ou que eu quero para a minha sociedade, enfim. E eu acho que, é óbvio, a gente tem que buscar, sim, remédios imediatos, e acho que parte do nosso trabalho é criar esses remédios imediatos, mas eu acho que a questão cultural, educacional tem que vir, com o perdão da expressão popular, do berço. Então, a gente tem que começar a mudar a cabeça do brasileiro, a tornar o brasileiro mais questionador e menos aceitador daquilo que é colocado na nossa frente, tá? E aí eu já aproveito o gancho do remédio imediato para trazer um que seria a pergunta, que é: como regular ou a quem cabe fiscalizar? Eu participei na semana passada de um debate, acho que o Caio estava conectado também, do pessoal o ministro Barroso estava tratando da questão de mobilidade urbana e tudo mais. Ele falou: pô, mas a gente vai montar uma agência reguladora com players de fora que não sejam estatais, enfim, como que a gente consegue dar o tratamento à bola e como que a gente consegue tornar efetivo? Porque hoje a gente procura e cria um remédio
para as plataformas, para as redes sociais que a gente tem disponíveis e que são utilizadas para disseminar as informações falsas, amanhã surgiu outra plataforma. Então, pô, era Orkut, que virou Facebook, que era BBM, que virou WhatsApp, que virou Telegram, e se bobear deve ter mais uns 3 que eu nem sei falar para vocês, entendeu? Enfim, acho que esse trabalho também é um trabalho difícil, por isso que eu te falei, é uma pergunta que eu acho que não tem resposta, mas eu queria ouvir de você que estuda com mais sabedoria e profundidade o tema. Obrigado. Bem, a questão da regulação do tema não é simples. Me parece que é muito importante convidar os mais variados sujeitos, as mais variadas instituições para esse debate, é o primeiro ponto. Não tem como resolver, não tem como minimizar essa divulgação em massa de notícias falsas sem escutar as plataformas, sem escutar pessoas especialistas da área técnica, não só as plataformas, mas também especialistas da área técnica, sem escutar governo, sem escutar os magistrados que estão lidando com uma série de questões que vêm sendo judicializadas. É importante também escutar grandes pesquisadores, grandes estudiosos brasileiros e também estrangeiros na questão. Sem dúvidas, uma norma jurídica para a questão é relevante, porém, a construção dessa norma é um campo de disputas, né, Fernando? E é um campo, e Caio e Hélio, né? Como vocês bem sabem, a construção de uma norma que envolva notícias falsas, remoção de conteúdos falsos, é um campo de disputas políticas, de disputas ideológicas, então é um terreno bastante difícil. O TSE, por meio de resoluções nos últimos anos, vem regulando questões que envolvem remoção de conteúdo. Há ótimas resoluções do TSE nesse ponto, e muitas vezes o Marco Civil, a regra do Marco Civil, vem orientando alguns pontos das regras do TSE no que tange à remoção de conteúdo que envolva questões políticas. Gosto bastante da opção do Marco Civil, que coloca a liberdade de expressão num primeiro plano, porque o Marco Civil deixa claro, em critérios qualitativos e quantitativos, que a liberdade de expressão nessa norma foi colocada em primeiro plano, e me parece que é uma opção muito interessante numa eventual norma que trate notícias falsas. Sabemos também que proporcionar remoções em massa não é algo adequado para a democracia, é algo que pode se aproximar de um viés de censura. Então, facilitar, né, ampliar cenários de remoção em massa de conteúdo, eu sou bastante contrária, porque isso pode se aproximar de um viés totalitário, de um viés de censura. Pensar numa norma para a temática é algo interessante, numa norma jurídica, pensando na construção dessa norma dentro do campo da liberdade de expressão. Só que não basta uma norma jurídica, né? Esse é o grande ponto. A gente sabe que não basta uma norma jurídica para combater, de fato, uma questão que está tão enraizada na nossa sociedade. Precisamos de uma mudança cultural, né, Caio? De mais instrumentos educacionais para a população, de apoio das plataformas, de um apoio efetivo das plataformas. Esses são pontos muito importantes. As agências de checagem de notícias são muito relevantes nesse momento. E sempre estimular um raciocínio crítico, porque a filosofia há muito tempo já debate o que é verdade. Algo que é verdade para mim não necessariamente é verdade para o Caio, para o Fernando. Estabelecer o que é verdadeiro e o que é falso não é algo propriamente simples, a depender do assunto. Claro, há questões científicas que são objetivas, né? Há questões científicas que são realmente muito objetivas, mas há alguns fatos que, por vezes, são subjetivos, questões relacionadas com pontos políticos, pontos religiosos. Essa é uma disputa nem sempre muito fácil. E conversando com alguns magistrados, exatamente eles trouxeram esse ponto. Por vezes, eles têm que fazer um juízo sobre o conteúdo e determinar o que é verdade. E esse é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito árduo, que são vários interesses em jogo. Então, pensar em uma variedade de recursos, em uma norma que contempla adequadamente a liberdade de expressão, em instrumentos que proporcionam um debate multissetorial, me parece que esse seria um bom caminho. Sem apressar, né, Chiara? Porque uma coisa que me preocupa muito
é que, às vezes, a gente quer regular o tema no afogadilho, às pressas, sem esse debate denso, e aí temas que são muito complexos acabam tendo uma solução que muita gente fala que é uma jabuticaba, né? Que só existe no Brasil e ninguém sabe muito bem como foi feito. Então, mas, Fernando, você tocou num ponto que eu acho fenomenal e pouca gente fala, que é a mira errada, né? Às vezes um projeto de lei mira em uma plataforma e se esquece exatamente essa dinâmica da tecnologia que você comentou. Eu tenho um amigo que é investigador de polícia e ele comentou exatamente, ele trabalha numa delegacia de intolerância, de crimes de intolerância, e ele fala que é exatamente isso. Se o diálogo está em um aplicativo de mensagem, e aí, de alguma forma, eles conseguem descobrir ou se infiltrar, o comportamento é exatamente esse, eles migram para um outro que eles não conseguem ter acesso. Então, Telegram, Signal, enfim. Então, acho que esse comportamento inautêntico, esse comportamento de divulgar informações falsas e do receptor não ter a consciência disso, passa muito pelo que a Chiara falou de educação, passa também pelo esforço conjunto desses múltiplos atores em colaborar, né, com algo que seja minimamente crível, mas, sem dúvida, é um desafio surreal que essa tecnologia nos impõe, porque é como você tentar enxugar gelo e esse gelo sempre brota de uma maneira diferente, em um lugar diferente, de um modo diferente. Poxa, com certeza. E assim, até puxando meus... Desculpa, Fernando, pode falar. Não, só fazer um último comentário. Eu lembrei de uma frase que atribui ao Einstein, que eu acho que arremata aqui. O grande problema que eu acho que a gente vive nisso é que é a insanidade a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Acho que é isso que a gente tem que provocar aí, que o Caio colocou agora, para conseguir avançar e realmente combater as fake news. O que eu vejo é que a gente vem tentando buscar soluções, mas sempre muito semelhantes. Posso estar errado aqui, me corrija se estiver errado, tá? Quando, na verdade, é isso. Se a gente continuar buscando uma solução imediata, a gente resolve o problema agora, daqui a pouco surge outro problema muito similar, mas tem que buscar uma solução para outra plataforma, enfim. Por isso que acho que a gente tem vivido essa insanidade e é justamente debates como esse que são provocados aqui, graças ao Hélio, o pessoal da Digital Rights, que a gente vai conseguir avançar e achar uma solução definitiva. Certeza. Só colocando os centavos aí no assunto, antes de passar para o Caio, né, para a próxima pergunta, que é também um posicionamento, mas a gente percebe uma análise de fake news muito equivocada quando a gente vai falar da própria prática jurídica, né? A gente fala do litígio. Poxa, né? A gente fala de liberdade de expressão da imprensa, toda a questão de preparação, de divulgação de notícia, e se discute quase diariamente sobre tal matéria é ensejadora de condenação por danos morais, não é? Qual é o motivo, qual não é? A questão da exceção da verdade. Poxa, na época tinha um inquérito policial que investigava e posteriormente foi observado que a pessoa era inocente, mas isso trouxe um impacto, não? Então, assim, a gente vê no litigioso, poxa, no contencioso, todas as demandas erradas que alguns advogados acabam fazendo, porque aparentemente tudo é fake news. E não é bem assim. Poxa, né? A gente falava sobre fake news, sobre extensão de dano, muito antes de existir a palavra fake news, expressão utilizada como a gente está passando agora. Então, realmente, no contencioso a gente sofre um pouquinho também, né? Sobre como explicar a questão de fake news em contextos diferentes, né? Como a Ara bem apontou, tempos diferentes, né? Naquela época não era fake news, agora tem uma decisão que está julgada, etc. e tal. Então, a gente do contencioso sofre um pouquinho também na parte jurídica, né? Sustentações orais, etc. As próprias audiências de instrução. Então, a gente precisa realmente buscar a construção jurisprudencial nesse sentido. Muito obrigado pelos apontamentos, Chiara, Fernando e Caio. Caio, aproveitando aqui para fechar na nossa última pergunta. O que você pode falar para a gente, até colocando aqui o comentário do Vinícius Mota. O Vinícius Mota comentou o seguinte: minha dissertação de TCC foi inspirada na LGPD e Direito de Esquecimento graças ao Caio. E eu incluo que comecei a estudar Direito Digital graças ao Caio. Então, está aqui para não deixar falar que estou mentindo, esperando a assinatura também, uma dedicatória.
Mas, poxa, realmente o Caio foi uma grande inspiração, não só para mim, mas para tantos outros advogados que buscam direito digital. E a porta de entrada foi o direito de esquecimento. Caio, você pode falar para a gente sobre isso? Obrigado, Hélio. Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu vi que a gente já até estourou o nosso tempo. E aí o Fernando também pode falar um pouquinho sobre o artigo, o capítulo que ele escreveu. Lógico, né? Se você quiser, né, Fernando? Não tem ninguém te coagindo aqui, né? Só consentimentos, né? Mas, comentando rapidamente, esse é um tema que eu acompanhei por muito tempo, foi o tema da minha dissertação de mestrado, e eu tinha muita dúvida, né, quando eu comecei a estudar, né, direito ao esquecimento, né? Toda vez que a gente pensa em esquecimento, a gente pensa em memória também, né? Quando a gente pensa em memória, esquecimento, a gente pensa nos efeitos do tempo sobre a memória. Então, o ato de esquecer é justamente um efeito do tempo sobre a memória. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar esse tema, eu tinha um pensamento 100% favorável ao direito ao esquecimento, né? A essa ideia de você poder virar a página, de você ter algum fato, ainda que verídico, do passado no passado. Mas aí, trazendo esse tema para a prática e tendo estudado inúmeras decisões, enfim, e até analisado decisões nacionais e internacionais, tendo visto como a União Europeia analisa esse tema, eu cheguei à conclusão de que a gente traduz, né, essa ideia de um direito ao esquecimento de uma maneira muito errada, né? Porque não existe um direito ao esquecimento, né? A menos que alguém tivesse aquela caneta do MIB ou Mede Preto ou algo que fizesse você esquecer completamente alguma coisa, porque é quase impossível você esquecer alguma coisa ou remover alguma coisa da internet, trazendo já para o âmbito da internet. Então, a ideia do artigo foi contextualizar um pouco o que se entende por direito ao esquecimento e trazer um retrato da decisão do STF, né? O STF, um voto do ministro Dias Toffoli, que é um voto bem robusto, tem mais de 60 páginas, assim, é sensacional. Ele cita do professor Sérgio Branco, que é uma referência nesse tema também, cita o Luiz Fernando Moncal, que também escreveu a tese de doutorado dele sobre esse tema também é excelente. E aí a tese foi que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Só que aí ele fala sobre qual direito ao esquecimento ele está se falando, né? Ele conceitua que é assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos e publicados por meio de comunicação social analógicos ou digitais. Então, a ideia do artigo foi justamente tentar contextualizar um pouco o que se entende por direito ao esquecimento no Brasil e o que foi o voto, né? O trecho da ministra Carmen Lúcia também foi bem emocionante. Ela fala que o Brasil é um país de desmemória, fala que o Brasil ele é um país que não tem valor em lembrar da própria história. E aí, se falar em um direito ao esquecimento, seria uma afronta a essa ideia de manter a memória. E também cito o ministro Edson Fachin, que foi o único que apresentou uma divergência e teve um voto favorável ao direito ao esquecimento. Então, a ideia foi basicamente contextualizar. Lógico, é um tema bem extenso, né, mas que a gente tratou aqui no livro de uma maneira que realmente foi para contextualizar essa ideia que ainda vai dar muito o que falar, né? Se a Chiara estava citando aí as notícias falsas, remoção de conteúdo, é um tema que está bem conectado com o direito ao esquecimento, porque quanto mais informação circulando, mais a sociedade tem um anseio de deixar no passado fatos no passado, né? Mais a sociedade tem esse anseio de remover algumas informações ou dados que não façam mais sentido com a passagem do tempo. Então, a ideia foi basicamente essa, de contextualizar um pouco essa decisão que a gente teve no STF. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Fernando, quer acrescentar alguma coisa? Depois do Caio falar de direito ao esquecimento, eu fico até com vergonha de falar mais alguma coisa aqui. Mas, não, acho que quem tiver interesse em aprender mais sobre... Eu escrevi 2 artigos. Um deles a gente faz um paralelo da teoria da evolução de Darwin relacionada à evolução do processo, então a gente chega até o processo digital. Acho que ninguém aqui quer ouvir falar de processo. O outro é mais interessante,
a gente trata sobre a questão do co-living. Para quem não conhece, o co-living é a moradia compartilhada. Não é Airbnb, quero registrar isso. Então, não vou entrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão da STJ sobre o Airbnb, mas fato é que eu não estou mais falando daquela moradia com interesse comercial, e sim de moradia residencial. Quem mora em grandes cidades sabe como custa caro morar nos lugares mais seguros, e a ideia da moradia compartilhada é permitir que 2, 3 pessoas possam finalmente morar nesses lugares, em regiões conhecidas como mais nobres, digamos assim, e não enfrentar tanto trânsito para chegar no trabalho, ou poder sair à noite sem ficar preocupado se precisa ou não levar carteira. Infelizmente, como a gente costuma ver no Brasil, a reação dos players do mercado, então, se a plataforma Uber lá e as similares enfrentaram a resistência dos taxistas que tinham esse mercado, infelizmente a gente, em termos de moradia compartilhada, em termos de, como eu prefiro até dizer, democratização da moradia, que é o que eu acho que esses aplicativos estão sugerindo a fazer, a gente tem encontrado resistência em alguns condomínios tradicionais, que chegam ao absurdo de tratar de forma negativa os locatários que nem firmaram contrato e nem foram morar lá ainda. Então, busca-se no judiciário, aí eu boto o chapéu de litigation junto com o Hélio aqui, busca-se no judiciário justamente o quê? Impedir que o locatário que nem existe ainda vá morar naquele determinado apartamento, porque não, aqui são só famílias tradicionais. E, gente, acho que esse é o ponto mais importante para mim do artigo inteiro. É uma reflexão. É a gente parar para pensar, olha quantos e quantos episódios de segregação a gente já viveu, olha como isso repercutiu negativamente para toda a sociedade, tá? E aí eu concluo o artigo com uma frase do Mandela, que eu repito aqui para vocês: ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele, pela origem, pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas precisam ser ensinadas a amar. Vamos utilizar a tecnologia para agregar isso, para difundir o amor, para difundir os benefícios das tecnologias. E não criar empecilhos para que um ou outro seja privilegiado, enquanto a grande maioria acaba sendo prejudicado. Se tiver mais interesse em saber um pouco mais sobre co-living, está lá à disposição para vocês no finalzinho do livro. Obrigado. Obrigado, Fernando. Até vou dar uma lida com calma depois, porque eu moro num co-living e a gente teve um probleminha faz pouco tempo, mas resolveu, sossegadão. Nada que uma contraindicação não resolvesse, né? Mas, poxa, justamente a questão da gente entender um novo cenário, com calma, né? Que nem o Caio mencionou lá atrás, né? Com atenção e tempo que a matéria exige. Bom, pessoal, eu divulguei aqui no chat os livros, né, tanto o Justiça Supremo 4.0, que é o livro que a gente está tratando nesse EDD, o livro da tese do Caião, Eliminação, Desindexação e Esquecimento da Internet, e o livro da Chiara. É esse aqui, mas é capa verde, a primeira edição está desatualizada, na virada do cartão já providencio, mas então o livro da Chiara também está aqui, que eu uso realmente quase no dia a dia aqui do escritório. Então, recomendo fortemente para que vocês compareçam, né? Deem uma olhadinha nos links, depende de dar certo. Para a galera aí do TCC, putz, preciso ter um TCC, graduação, o que eu vou fazer? Temos sugestões fortíssimas aqui para compor tua bibliografia. Alguém aqui no chat quer fazer uma pergunta para os expositores? Quem quiser perguntar, a hora é essa, hein? Eu vou pregoar para ninguém falar que foi precluso de direito. Esperar um pouquinho aqui. Bom, eu vou passando. Deixa eu ver. Pô, gente, dá mais. Conta até 10 aqui, hein? Essa hora faltou a gente trazer o estagiário do escritório para levantar aquela pergunta preparada, né? Não, poxa, todo mundo aqui já perguntou, foi um bate-rebate aqui. Poxa, tréplica, foi direto. Caraca, quem assistir no YouTube depois já pega o caderninho que vai anotando, porque ó, só aula. Obrigado, Tolino. Tolino respondeu aqui. Não tenho perguntas. Só parabenizo a exposição e empenho do Digital Rights em fornecer esses encontros. Obrigado pela participação, Tolino. Fico muito feliz com a tua presença e espero que você venha mais vezes nos nossos encontros. Caio, levantou bola para você aqui. A Júlia de Antônio perguntou: o direito ao esquecimento não incide na questão do caráter reparatório do direito? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente se bem no começo de quando eu estava estudando, foi exatamente esse viés que eu tive, né? O caráter reparatório
do direito e principalmente com relacionado a condenações criminais, né? Imagina que eu tive minha condenação criminal, cumpri a minha pena, quero virar minha página e seguir a minha vida. Então, é meu direito que um fato, ainda que verídico do passado, fique no passado. Ainda mais se é um fato verídico do passado que, trazido à tona para o presente, pode me ocasionar um dano. Então, essa ideia de um direito ao esquecimento clássico, né? Se a gente pegar o conceito de direito ao esquecimento, é exatamente esse. A minha crítica é na ampliação ou banalização desse conceito, em que o direito ao esquecimento acaba virando uma bala de prata para remoção de conteúdo na internet, remoção de conteúdo que não é ilícito, remoção de conteúdo que é dotado de interesse público, liberdade de expressão e outros direitos que devem ser aí colocados em perspectiva com essa ideia de ressocialização de um indivíduo ou um direito da personalidade de um indivíduo. Então, sem dúvida, está relacionado, mas não é só isso, né? Acho que tem vários direitos que a gente tem que colocar em perspectiva. E aí, como a Chiara comentou, e acho muito interessante, né? Tem vários professores que, como Anderson Schreiber e vários outros, que falam que não existe hierarquia entre princípios constitucionais, né? Não existe hierarquia a priori. Mas aí, lendo o livro, né, e alguns artigos, a gente percebe que o STF entende muitas vezes que a liberdade de expressão está em um patamar superior por muitos abusos que a gente já teve no Brasil, né, de censura, etc. Então, é interessante que a gente coloque em perspectiva não só o caráter de ressocialização, mas também esses outros direitos que dialogam, né? E é isso que a gente tenta fazer no artigo ou no livro aí que o Hélio comentou. Queria só comentar que eu conheço o passado do Caio, é por isso que ele estuda direito ao esquecimento. Bom ponto, bom ponto. 2 integrantes aí no grupo, da comunidade. Bom, gente, vou partir agora para as considerações finais também, começando aí por ordem alfabética. Caio, por gentileza, fique à vontade para as considerações finais aqui no nosso LD. Obrigado, Hélio. Eu queria só agradecer a você, a toda a diretoria do Digital Rights, agradecer demais o Fernando por estar aqui hoje, a Chiara e todos que participaram aqui, né, e também os que estão assistindo pelo YouTube. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia é o nosso tempo, né, e como a gente investe, como a gente usa esse tempo, né, a coisa mais valiosa que a gente tem é o agora, e essa pandemia demonstrou isso também para a gente. Então, compartilhar esse momento com vocês, para mim, foi excelente, né? Eu estava no final do dia um pouco cansado, a semana está na terça-feira e eu já estava um pouco cansado, falei, nossa, vou entrar. E para mim passou super rápido, foi super leve, foi sensacional, aprendi muito com vocês, então saio daqui melhor do que entrei, com energia renovada, então só tenho a agradecer a todos vocês por esse momento, que para mim foi sensacional e muito orgulho de participar aqui do livro. Fernando, obrigado pela subcoordenação. Para mim foi realmente um privilégio. Obrigado, gente. Obrigado, Caião. Chiara? Bem, eu agradeço muito a vocês pelo gentil convite para participar desse evento hoje. Corroboro com tudo que o Caio acabou de falar. Realmente, o tempo passou muito rápido, a gente fez um debate muito interessante, né? Refletindo sobre pontos que cada um falava, e isso é muito interessante no meio acadêmico, quando a gente consegue debater de uma forma aberta, de uma forma ampla, e o melhor ponto que esse momento trouxe para nós foi justamente esses eventos online, né, que permite que pessoas em vários lugares possam se conectar, possam, 8 horas da noite, ao final do expediente, se conectar dos mais variados lugares aqui do Brasil e até do mundo. Então, queria agradecer muito esse convite para participar do evento, para participar da obra. Foi um prazer conversar com o Hélio, que agora eu conheço pessoalmente, o Fernando, que agora também eu conheço pessoalmente, com o Caio, claro, foi excelente essa conversa. E é isso, eu fico aberta, enfim, para o debate, para a conversa sobre o assunto. Gosto muito do direito digital, minha área é direito civil, mas flerto um pouco com o direito constitucional, porque eu sou do direito civil constitucional da UERJ, tenho bastante interesse.
E, enfim, quem quiser manter o contato, meu Instagram é Chiara de Tefé, meu e-mail é chiaradetefé@gmail.com. E é isso. Boa noite a todos. Gente, Obrigado, Chiara. Inclusive, a Lívia Teixeira Leal participou aqui de um EDD nosso, né? Já fez artigo junto com você, está aqui no livro. Então, poxa, está todo mundo conectado. E final de expediente, menos para o contencioso, que 23,59 é prazo ainda. Então, tem chão ainda para protocolizar hoje. Mas brincadeira à parte, Fernando, está contigo. Eu concordo com você. O contencioso não tem final de semana, não tem noite, não tem nada. Eu queria dizer que eu estou honrado com o convite, mas ia ser pouco. Estou honrado com o privilégio. Foi um privilégio participar de um bate-papo desse, aprender ainda mais com vocês. Acho que o Caio me ensina dia sim, dia também, né? Mas estar aqui na companhia do Hélio e da Chiara certamente faz a diferença. Eu acho que, assim embaixo de tudo que eles falaram há pouco para concluir, eu só agregaria uma coisa. Continuem com essa iniciativa. Eu acho que quando a gente promove debates dessa natureza, com a importância que teve esse debate de hoje, pensando muito em futuro do direito, futuro da nossa sociedade, a gente não está aqui contribuindo só com a formação de advogados, porque tem gente de graduação aí, enfim, futuros servidores públicos, CEO da empresa e tudo mais, mas a gente está contribuindo com a construção com a formação de maiores cidadãos brasileiros e com isso com a construção de um país melhor. Então, queria realmente parabenizar a Digital Rights por promover esse tipo de debate e dizer que são iniciativas desse tamanho, assim, com esse viés, com essa visionárias como essa, que vão realmente fazer a diferença lá na frente. Parabéns do fundo do coração e continuem. É algo excepcional. Obrigado, Fernando. Obrigado, Chiara. Obrigado, Caio. Queria agradecer também a presença do Bernardo Diniz, que está aqui no chat, coautor, como a Chiara comentou. Obrigado, Bernardo, pela presença. E eu queria encerrar minha fala com um poema que o Caio trouxe uma vez para a gente, que é da Ruth. Opa, agora preciso fazer o VAR aqui. Biedermeier, que era palavras são janelas ou paredes. E no contexto que o Caio estava comentando, era justamente sobre o poder das palavras, né? O poder de como a gente se expressa, em contexto mais de amizade, etc. e tal. Mas buscando, né, um paralelo, é justamente isso que a gente está fazendo aqui no Encontro de Direito Digital. Né? A gente quer buscar a construção de uma sociedade cada vez mais justa e perfeita. E para isso, a gente precisa utilizar as nossas palavras, os nossos conhecimentos, para poder compartilhar esse pouquinho de tempo que a gente dedicou de estudo com as outras pessoas, para que todo mundo possa crescer junto. Né? Esse é o nosso objetivo. Poxa, estou aqui ao lado de 3 professores, 3 mentes brilhantes de direito. Estou honrado de estar aqui com a janelinha ao lado de vocês, poxa, é uma realização de um momento muito importante na minha vida pessoal, né, que o Digital Rights me proporcionou, porque, poxa, que honra estar aqui com vocês nessa noite, e com o pessoal aí do YouTube, compartilhando e aprendendo mais um pouquinho sobre direito digital, sobre o posicionamento do Supremo e, principalmente, nessa questão de doação, de motivação, de estudo. Realmente, o estudo muda o mundo. Então, muito obrigado por transformarem a nossa noite. Realmente, a gente vai sair daqui muito melhor do que entramos e felizes, com o coração calmo, coração tranquilo, de evoluir ainda mais a nossa vontade de estudar e trabalhar pelo direito digital. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Chiara, pela presença. Queria agradecer a todo mundo do chat, que com os últimos comentários. Bernardo, obrigado, gente, foi sensacional. Parabéns a todos. Obrigado, Bernardo. Karina, grata pela oportunidade de ouvi-los e pela gentileza de compartilhar o conhecimento. Saiba que com importantes informações. Obrigado, Karina. Ficamos muito felizes em poder ter auxiliado. E gostaria de convidá-los para o próximo EDD, que é o 42º, a gente vai divulgar em breve nas redes sociais. Vai ser no último final de semana de março, última terça-feira, desculpa. Vai ser no dia 29 de março, a gente já vai divulgar nas nossas redes. Em breve a gente vai divulgar também o sorteio do livro Supremo 4.0, fornecido pelo Caio. Então, assim, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, talvez se você já tenha assistido, o sorteio já rolou, mas se ele não rolou, corre lá, segue a gente, Digital Rights Association, no Instagram, segue o Caio, @Oliveira Caio César, a Chiara, @Chiara de Café. Acompanhe a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo para a gente aprender ainda, tá bem?
Muito obrigado a todos. Só ia pedir gentileza para que, quem quiser se sentir à vontade, abre a câmera para a gente fazer um print final para poder registrar o encontro. Por gentileza. Bernardo. Tonino. Vou dar o delay de 5 segundos, Karina. Deixa eu tirar o print aqui. Ó, não já, não sorrindo. Fechou. O Brabo tem nome mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma ótima noite. Opa, se tirar outro. Lucas e a Júlia entraram. Vamos chamar de novo aqui. Tava arrumando a bagunça aqui. Todo mundo sorrindo? Agora fechou. Muito obrigado, gente. Tenham uma ótima noite, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.